Muito obrigado. Bem, estou profundamente agradecido. Fiquei um pouco assustado quando todos vocês se levantaram. Pensei que estavam indo embora. O primeiro discurso que fiz quando cheguei aqui como embaixador foi para a JNS-TV há um ano e meio atrás, me desculpe. Hoje, antes de vir, fiz algo importante. Conferi as redes sociais do presidente Trump para garantir que este não fosse meu último discurso em Israel. Como vocês sabem, ele normalmente demite as pessoas no meio da noite pelas redes sociais, então eu queria ter certeza de que havia um motivo para eu vir. Fico feliz em informar que até agora tudo certo. Reconheço a grande ansiedade sobre a relação entre Estados Unidos e Israel. Tem sido uma daquelas semanas em que todos nós estamos lendo as coisas e dizendo: ok, é isso mesmo. Aqui está o que eu pediria para você colocar em letras grandes e sublinhar. Eu diria da seguinte forma: obrigado pela sua atenção a este assunto. Uma coisa que o presidente tem dito com uma consistência sem igual é que o Irã nunca terá uma arma nuclear, que o Irã nunca terá urânio enriquecido, que o Irã não vai conseguir continuar fornecendo apoio aos seus grupos por procuração, Hezbollah, Hamas e os Houthis, e que os Estados Unidos e Israel têm um laço inquebrável, e isso realmente ainda é verdade hoje. O presidente conversa mais com o primeiro-ministro Netanyahu do que com qualquer outro líder mundial. Existe uma relação que não é apenas entre dois estadistas. É algo profundamente pessoal. Pessoal a ponto de haver uma franqueza entre eles que provavelmente não existe em sua relação com mais ninguém. O presidente diz coisas para as pessoas e ele diz coisas para o mundo. Mas a única coisa que sempre ouvi ele dizer sempre, e que sempre vi ele fazer, é que os Estados Unidos têm um vínculo inquebrável com o Estado de Israel, e eu confio que ele fala sério no que diz. Eu ainda me lembro que ele é o presidente que fez algo que todos nós queríamos que todo presidente fizesse, que é reconhecer Jerusalém como a capital indivisível, indispensável, eterna e ancestral do povo judeu. E ele fez isso. Reconhecer as colinas de Golã como território soberano do Estado de Israel para sua própria proteção. Transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém e sou grato por isso. Estou muito emocionado em ver o vídeo extraordinário sobre Jerusalém e ouvir as palavras do prefeito Moshe Leon. Não o chamo só de prefeito de Jerusalém, gosto de chamá-lo de meu prefeito, já que eu moro aqui. E ele tem sido um parceiro notável para a Embaixada dos Estados Unidos e para todas as necessidades que tivemos, além de ser uma pessoa incrível para liderar esta cidade. E, aliás, é uma cidade extraordinária. E não há nada igual no mundo? No ano passado, eu estava de volta a Washington após a guerra de 12 dias com o primeiro-ministro para as reuniões que tivemos com o presidente e a equipe dos Estados Unidos. E enquanto eu estava lá, em duas ocasiões diferentes, fui cercado por esses malucos pró-Hamas. Começou com duas senhoras, acabou sendo cerca de 20 pessoas me cercando, gritando e berrando, e estava realmente começando a ficar um pouco desconfortável. Por fim, policiais de Washington, D.C. me retiraram dali. Algumas noites depois, saí da Blair House após uma recepção, e algumas dessas mesmas pessoas pró-Hamas doidas do outro lado da rua me reconheceram. Isso não é tudo o que dizem. Eles começaram a gritar. Finalmente, o senador Jim Lankford, de Oklahoma, tinha um carro chegando. Eu esperava um Uber. Ele disse: entra logo no meu carro, não sei se você aguenta esperar o Uber.
Graças a Deus por ele. Então ele me tirou de lá. Depois falei para alguns amigos: não vejo a hora de sair dessa cidade maluca e voltar para Jerusalém, onde me sinto seguro. O interessante é que eles fizeram o mesmo que vocês. Riram e acharam que era piada. Eu disse: não estou brincando. Eu realmente estou ansioso para sair dessa cidade maluca e voltar para Jerusalém, porque lá eu me sinto seguro. E me sinto mesmo. E eu sou grato por viver nesta cidade extraordinária e ter a oportunidade de representar os Estados Unidos da América. E eu observei, e sei que há ansiedade mais pessoal, eu vi no ano passado, durante a guerra de 12 dias, quando todos se perguntavam o que o presidente vai fazer? Ele vai se envolver? E então, naquele sábado à noite, quando os bombardeiros B-2 rugiram dos Estados Unidos até Fordo e outras instalações nucleares e lançaram bombas como o mundo nunca tinha visto, nós soubemos o que ele faria. No início deste ano, quando ficou claro que os iranianos estavam determinados a reconstruir sua capacidade nuclear e continuar com o que tem sido uma ameaça contra nós há 47 anos, quando eu digo nós, quero dizer vocês e os Estados Unidos, sempre foi morte a Israel, morte à América. Eu era casado e tinha filhos em 1979 e me lembro muito bem quando nossos funcionários da embaixada em Teherã foram vendados e escoltados à força pelo terreno da nossa embaixada dos Estados Unidos, humilhando os Estados Unidos da América, mantendo reféns por 444 dias, e durante todo esse tempo, deixando muito claro que a intenção deles não era apenas manter alguns diplomatas americanos como reféns, mas sim matar todos os americanos e aniquilar o país. E a preliminar seria aniquilar Israel. Sempre foi uma ameaça. Os americanos podem não entender, mas essa ameaça não é apenas para Israel, é uma ameaça para todo americano, e eles têm cumprido essa ameaça aos poucos ao longo desses 47 anos, matando centenas de americanos, muitas vezes por meio de seus grupos aliados. E na maioria dos casos foi o Hezbollah. E espero que ninguém jamais pense, nem por um momento, o motivo pelo qual o Irã quer manter algum controle sobre seus grupos aliados é porque é assim que ele consegue fazer com que sua rede terrorista cause o maior dano possível. Vamos ser claros. A ameaça iraniana é melhor combatida quando a torneira é fechada na fonte e não há mais envio de forças para o Hezbollah, para o Hamas ou para os Houthis. E é por isso que esse desafio com o Irã, se conseguirmos a paz, maravilhoso. Mas até mesmo nesta tarde, o presidente deu avisos muito claros aos iranianos que se eles acham que os Estados Unidos vão recuar, desmoronar e deixar que eles façam o que quiserem, ele deixou claro o que fará. E o que ele disse, bem, são palavras que eu não uso essas palavras, pessoal, nem em particular e muito menos em público. Esta semana me envolvi em uma polêmica sem querer ao repetir algo que digo há anos. Nada era novo. Ressaltei esse ponto e quero reforçá-lo para vocês. Um dos motivos pelos quais nossas nações estão ligadas é que foi sobre a base judaica que o cristianismo foi formado e sobre a base judaica e judaico-cristã que a civilização ocidental foi formada. E sem isso não existiria os Estados Unidos. É simples assim. Tive pessoas me criticando do mundo todo dizendo: como você ousa dizer isso? Eu diria: como ousa reprovar em história? Você não sabe que os nossos fundadores queriam colocar como selo da América a abertura do Mar Vermelho? Que na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos há um mármore com a figura de Moisés, não de Cícero, não de Aristóteles ou Platão, de Moisés, porque a nossa história está mais ligada ao Monte Sinai do que a Atenas ou Roma.
Não está ligada a nenhum deles. Está ligada a Israel. Os 3.800 anos de continuidade do povo judeu desde o momento em que Deus disse a Abraão: "Vou fazer de você um grande povo, e através de você o mundo será abençoado." Quando nossos fundadores entenderam isso, eles compreenderam de tal forma que, até mesmo em nossa declaração de independência, deixamos muito claro que nossos direitos não vêm do governo. Eles vêm de Deus. Eles vêm do Criador. E de onde eles tiraram essa ideia? Eles buscaram essa ideia antes, aqui mesmo em Jerusalém. Eles tiraram isso claramente de uma história ininterrupta. O povo judeu sempre esteve conectado a Deus e sendo uma luz para o mundo. E eu quero que não haja nenhum mal-entendido. Os americanos entendam isso ou não, precisam ser gratos a Deus pelo povo judeu e pela base sobre a qual a liberdade e a santidade do indivíduo foram fundadas, porque é isso que separa nossos valores dos valores do totalitarismo e da ditadura. Eu não quero fazer parte disso. Eu gosto de liberdade e o coração, a alma e a gênese disso vieram exatamente daqui, desta terra. Nunca devemos nos desculpar por isso. O Salmo 121 diz: "Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor." Quando as pessoas dizem que Israel será destruído, eu penso que elas não entendem, não é? Que isso não está nas mãos de nenhum homem, de nenhum país ou de nenhum exército nesta terra. Esta terra está nas mãos do Criador do universo. E minha confiança na capacidade de Israel não só de estar aqui, mas de durar e permanecer. Não é porque temos grandes forças armadas e porque Israel tem grandes forças armadas, é porque todos nós temos um grande Deus que fez uma promessa e ele vai cumprir essa promessa. Eu percebi quando comecei, tem uma senhora aqui do lado e ela está com um cartaz e está escrito: "Pare." E na outra mão dela há uma espada. Eu sei o que o cartaz significa e acho que sei o que a espada significa. E com isso, agradeço. Deus abençoe você e Deus abençoe o Estado de Israel.